He's controlled by the devil as far as I'm concerned, and he's gonna burn in hell. Just want to get the hell out of here. It's not worth it. Em 1990, a bela cidade de San Diego, na costa da Califórnia, foi completamente abalada por uma série de assassinatos brutais. Um monstro estava entrando no apartamento de jovens mulheres em plena luz do dia e atacando-as com uma faca com uma brutalidade que chocou todos os Estados Unidos. Eu sou o Rafael do canal Conspirando os Fatos e hoje trago para vocês a história de Cleophas Prince Jr., um serial killer que não é muito conhecido, mas que deixou um rastro sem precedentes de violência em San Diego e provavelmente nunca mais vai ser esquecido. Tudo começou no dia 9 de janeiro de 1990, quando a polícia recebeu uma chamada de emergência. Essa chamada vinha de uma área chamada Claremont, que fica na região de San Diego. Os policiais se dirigiram até um bloco de apartamentos. Este bloco de apartamentos chama-se Canyon Ridge, que fica na rua Colley Way. Eles então subiram os 14 degraus da escada até o segundo andar, quando escutaram os gritos e choros desesperados de um homem. A porta de um dos apartamentos estava aberta e os policiais resolveram entrar. A porta de um dos quartos também estava semiaberta e mesmo lá do corredor os policiais puderam avistar uma perna. Quando entraram no quarto, avistaram o corpo de uma jovem mulher que estava seminua, portando somente a parte de baixo de um biquíni preto. Ela estava de costas para o chão, com suas pernas e braços abertos, dando a impressão que o assassino teria deixado ela naquela pose propositalmente. Ela tinha sangue em uma das pernas e também sangue na virilha, mas o sangue não vinha dos ferimentos, mas a polícia acreditava que o assassino teria espalhado o sangue por volta do corpo da vítima com a faca. A vítima foi posteriormente identificada como Tiffany Schultz, uma estudante de inglês da Universidade de San Diego. Ela trabalhava como stripper em uma das casas noturnas chamada Le Girls. A Tiffany foi esfaqueada pelo menos 47 vezes, sendo 20 vezes no seio direito e na região peitoral. As perfurações eram tão profundas que atravessaram suas costas. Seus braços e mãos apresentavam cortes, como se ela tivesse tentado se defender. Sua boca estava machucada e o rosto cheio de hematomas. A autópsia mostrou que ela não foi abusada sexualmente. Investigadores notaram que a banheira estava cheia d'água e uma toalha estava pronta para ser usada, o que indicaria que ela foi interrompida um pouco antes de tomar banho. Ao lado do corpo foi encontrada uma raquete de tênis e um par de patins rollerblade. Não havia nenhum sinal de arrombamento no apartamento. O homem que estava gritando e chorando quando a polícia chegou era Christopher Burns, o noivo de Tiffany. Mas quem encontrou o corpo foi Daniel Gans, que era o colega de apartamento de Tiffany, que morava com ela. A polícia rastreou as últimas horas de vida de Tiffany e descobriu que quando o noivo Christopher saiu para trabalhar, Tiffany ainda estava dormindo. Ela acordou por volta das 10 da manhã e foi vista pela síndica do apartamento, que se chama Dorothy Curtis, tomando sol de biquíni na sua varanda. Ela chegou a conversar com Tiffany, que disse que seu noivo Christopher tinha discutido com ela na noite anterior porque ele não aceitava seu trabalho como stripper. A síndica também disse à polícia que logo depois de falar com Tiffany, um homem foi até o escritório dela, que fica bem próximo às escadarias do apartamento de Tiffany. Este homem teria pedido um cabide para ajudar a abrir o seu carro porque ele tinha esquecido a chave dentro. Mas quando ela deu o cabide para ele, ao invés de ir até o estacionamento, ele se dirigiu em direção aos apartamentos. Ela achou um pouco estranho, obviamente. Então, por volta das 10h30 da manhã, uma amiga de Tiffany falou com ela no telefone. Esta mesma amiga tentou falar mais uma vez com Tiffany por volta da 12h30, mas ela não atendeu. Isso levou a polícia a acreditar que Tiffany tinha sido morta entre 10h30 da manhã e 12h30.
Os vizinhos disseram para a polícia que escutaram barulhos estranhos que vinham de um apartamento por volta das 11 da manhã. Os barulhos, que aparentavam que alguém estivesse brigando, chamou a atenção dos vizinhos, mas ninguém fez nada, ninguém chamou a polícia e ninguém subiu para verificar. O primeiro suspeito, obviamente, era Christopher, o noivo de Tiffany. A polícia o prendeu para interrogar e descobriu que ele estava no apartamento quando Tiffany estava morta. Mas quando ele entrou, a porta estava trancada. Então ele destrancou, entrou, ele tinha a chave, ele não sabia que Tiffany estava lá. Ele fez um café, começou a comer alguma coisa e de repente o colega de apartamento de Tiffany chegou também e perguntou: mas onde está a Tiffany? Ele disse: não sei. Então foi o colega de quarto que descobriu o corpo de Tiffany, porque o namorado dela estava lá todo o tempo, mas não notou que ela estaria lá. Obviamente ele achou que ela estaria trabalhando e de repente ela estava lá morta no quarto. Depois de 3 dias preso para interrogação, Christopher foi solto, porque o álibi dele foi comprovado pela polícia. As únicas evidências que a polícia tinha era uma marca de sapatos que estava na varanda e embaixo na varanda, o que significa que o agressor ele pulou da varanda para fugir. A outra evidência era uma marca de sangue na porta do quarto do colega de quarto de Tiffany, mas era uma marca um pouco diferente, como se fosse em formato de favo de mel, que provavelmente teriam feitos porque o assassino estaria usando uma luva. Menos de 1 mês depois, o assassino atacou novamente, mas desta vez no condomínio vizinho que se chama Buena Vista Garden, que ficava a uns 300 metros do apartamento de Tiffany, bem em frente ao Canyon Ridge. No dia 16 de fevereiro, Janine Weinhold, de 21 anos, deixou sua colega de apartamento, Sheila, no seu trabalho, isso por volta das 9 da manhã. Como Sheila não tinha carro, normalmente Janine que dava carona para ela e levava e a buscava ao trabalho. Mas naquele dia, Janine nunca apareceu para buscar Sheila, o que era muito estranho porque isso nunca tinha acontecido. Então, Sheila decidiu caminhar até a casa de sua irmã, que morava um pouco perto, passou algumas horas com ela e decidiu voltar para casa por volta das 8 da noite. Quando ela entrou no apartamento, ela viu que tinha algumas roupas molhadas no sofá. E também viu um cesto de roupas para lavar que estava na porta. A Janine tinha falado para Sheila que ia lavar roupas quando chegasse em casa, mas ela achou estranho porque as roupas estavam lá, mas nada da Janine. Quando ela entrou no corredor, viu o quarto de Janine aberto, e foi aí que ela avistou o corpo de Janine no chão. Ela estava nua da cintura para baixo e estava vestindo somente um sutiã. Suas calças e roupas íntimas estavam do lado do corpo, como se tivessem sido tiradas à força. Ela estava praticamente na mesma posição que Tiffany, a primeira vítima. Suas pernas e braços abertos, como se estivessem colocados daquela forma. Ela levou ao menos 40 facadas e, diferente da primeira vítima, da Tiffany, ela sofreu abusos sexuais. As perfurações seguiam um padrão e os policiais acreditavam que o assassino tinha uma condição chamada piquerismo, que é um tipo de parafilia onde o agressor sente prazer sexual quando esfaqueia alguém. Mais uma vez a polícia identificou a mesma marca com sangue em forma de favo de mel na porta, que teria vindo de alguma luva que o assassino estava usando. Uma faca com sangue também foi encontrada na pia da cozinha com a ponta torta, devido ao impacto com o corpo da vítima. A polícia já não tinha dúvidas de que era o mesmo assassino. Durante a investigação, a polícia interrogou os vizinhos, e uma delas disse que viu um homem negro sentado na escada que dava acesso aos apartamentos, isso por volta das 11h30 da manhã. Essa escada dava acesso bem no apartamento de Janine. Ele estava com as mãos na cabeça e aparentava estar triste. Alguns momentos depois, ela escutou alguns barulhos fortes que estavam vindo do apartamento, mas quando ela resolveu checar, os barulhos tinham parado. Ela não viu mais aquele cara e também não escutou mais barulho nenhum e não chamou a polícia. No mês seguinte, Anna Cotalesa Rich, que morava no condomínio de Buena Vista também, ligou para a polícia para relatar que quando ela estava indo fazer compras em uma loja que ficava lá perto, ela notou um homem negro no ponto de ônibus que estava olhando para ela. Quando ela retornou das compras e passou de novo no ponto de ônibus, ela notou que o homem não estava mais lá. Ela pensou que ele tinha pego o ônibus e continuou a caminhar tranquilamente. Mas quando já estava dentro do condomínio, ela deu de cara com o mesmo homem,
que estava perseguindo ela e agora ele estava indo em sua direção. Então ela correu de volta para o seu apartamento, tirou a chave do bolso e tentou abrir, mas não conseguiu porque ela estava em pânico. E nisso ele estava lá embaixo da escada olhando para ela. Então ela olhou para ele e ele disfarçou. Ele disfarçou, abaixou, fingindo que estava amarrando o sapato. Mas aí voltou a olhar para ela e ele deu a entender que ele ia subir a escada. Então finalmente ela conseguiu abrir a porta com a chave, entrou no apartamento e ligou para a polícia. Logicamente o cara desapareceu e quando a polícia chegou lá, ele já tinha ido embora. Digamos que essa mulher teve sorte por escapar do assassino, mas a próxima vítima não teve tanta sorte. Holly Tarr, de 18 anos, ela estava visitando seu irmão que morava no condomínio Buena Vista também. Ela morava em Michigan e resolveu trazer sua amiga Tammy com ela para o Spring Break, que é um famoso feriado prolongado nos Estados Unidos. No dia 3 de abril, as duas jovens passaram um dia juntas no condomínio. Elas jogaram tênis e depois se dirigiram para a piscina do condomínio. Para ir até a piscina, elas tinham que passar na academia. E notaram que na academia tinha um homem só malhando. E era um homem negro muito forte que estava treinando e também olhou para elas. Mas elas passaram direto e continuaram até chegar à piscina. Depois de alguns minutos, a Holly voltou para o apartamento, porque ela queria tomar banho, enquanto a Tammy ficou mais um pouquinho. Ela ficou mais ou menos mais 10 minutos, então ela decidiu ir ao apartamento também. Quando ela chegou no apartamento, ela estava subindo as escadas, ela escutou gritos, que seriam de Holly, e esses gritos vinham de dentro do apartamento. Então ela começou a bater na porta, desesperada, já em pânico, e gritava por Holly, mas ela não atendeu. E neste momento o telefone também estava tocando, e ela notou mais uma vez que a Holly não atendeu, e ela tinha certeza que Holly estava em perigo. Escutando os gritos, um dos vizinhos chamou o Mr. Williams, que era o homem que fazia a manutenção do apartamento. Ele chegou então para ajudar e conseguiu abrir a porta. Os dois entraram no apartamento. Elas viram um homem saindo de dentro do quarto de Holly com uma faca na mão e uma camisa que estava cobrindo a cabeça. Este cara correu, ele chegou a empurrar a Tammy, que caiu no sofá, e ele passou por Mr. Williams e saiu correndo. Ele chegou a cair, mas depois ele se levantou e foi embora. Mr. Williams e Tammy então foram para o quarto e encontraram Holly agonizando, tentando puxar ar. Eles chamaram a polícia, que rapidamente chegou e encontrou Holly lá, na mesma posição que as outras vítimas, com pernas e os braços abertos e também vestindo somente as roupas íntimas. Ela tinha também várias perfurações no seio esquerdo. Eles tentaram reanimar, mas a facada, uma delas, perfurou o coração dela e ela morreu no local. A Tammy notou que um anel de opala que Holly usava tinha sido roubado pelo criminoso. A polícia também encontrou várias pistas deixadas pelo assassino, incluindo uma marca de calçado no chão, que seria de um tênis Nike Air Jordan. Eles também encontraram no estacionamento a camiseta que ele estava cobrindo a cabeça, que estava toda ensanguentada, e também uma faca, que seria a faca que ele perfurou o coração dela. A Tammy também disse para os policiais que ele provavelmente seria o mesmo homem que estava malhando na academia. Então a polícia checou o livro de registro da academia daquele dia e só haviam 4 nomes registrados: o de Holly, o de Tammy, amiga dela, o do irmão de Holly e um nome desconhecido que assinou C. Prince. Ele era Cleophas Prince Jr., um morador do condomínio que tinha se mudado em 1989. A polícia então no dia seguinte interrogou Cleophas, mas a polícia não encontrou nenhuma evidência para prendê-lo. Eles tentaram coletar suas impressões digitais, mas ele negou e também negou a oferecer uma amostra de sangue. Ele respondeu algumas perguntas da polícia, mas tudo sem muitos detalhes. Ele disse que naquele dia tinha ido trabalhar, mas não sabia de mais nada. Por ele ter recusado de fazer a coleta de sangue e de impressões digital, a polícia ficou um pouco desconfiada, então eles continuaram de olho nele. Cleophas já tinha passagens pela polícia por roubo quando estava servindo a marinha. Ele acabou sendo dispensado e foi quando ele se mudou para o condomínio Buena Vista Garden e começou a trabalhar para uma empresa que fabricava cabos. Percebendo que estava na mira da polícia, ele se mudou do condomínio Buena Vista e desapareceu por alguns meses. Cleophas Prince Jr. nasceu no Alabama no dia 24 de julho de 1967. Ao contrário da maioria dos serial killers,
Prince não cresceu com pais abusivos ou violentos. Apesar de vir de uma família muito pobre, sua irmã disse que eles cresceram em um ambiente muito bom. Eles moravam em uma região muito violenta, onde brigas e crimes eram muito comuns. E Cleophas foi exposto a isso. Mas ele foi praticamente criado por sua mãe, porque quando ele tinha 2 anos de idade, seu pai atirou e matou um homem. Então ele foi preso, mas o Prince o visitava toda semana na prisão. Até quando ele tinha 12 anos, seu pai saiu da prisão. Seu pai dizia que tinha matado o homem em autodefesa, mas o Prince não acreditava e ele foi semeando um ódio contra o sistema carcerário. Mas o Prince era um adolescente exemplar e nunca se envolveu com drogas ou violência. Ele era um grande exemplo para seus 7 irmãos mais novos. Depois de terminar o colegial em 1987, talvez para escapar da realidade da miséria, Prince decidiu se alistar na Marinha e foi mandado para a base de San Diego. Em 1989, ele foi dispensado e foi morar com sua namorada, Charla Lewis, no condomínio Buena Vista. 3 anos depois disso, foi que os brutais assassinatos começaram. No dia 3 de maio, ele atacou de novo. Desta vez entrando na casa de Elissa Keller, uma mulher de 38 anos que morava com sua filha de 18 em um condomínio chamado Top of the Hill. O assassino teria entrado por uma janela, ele agrediu Elissa e a esfaqueou várias vezes, também na região dos seios. Como as outras vítimas, ela estava seminua, mas a polícia não confirmou se ela teria sofrido abuso sexual ou não. O seu corpo foi encontrado por sua filha mais tarde, que estava viajando e antecipou o retorno, porque ela não tinha recebido nenhuma notícia de sua mãe. Então ela estava preocupada e voltou para casa e encontrou aquela cena grotesca. Um anel de ouro que Elissa usava foi levado pelo assassino. Os policiais encontraram a mesma marca de sangue em formato de favo de mel e também a mesma marca de sapato, do tênis Air Jordan. A polícia ainda não sabia onde estava Cleophas, mas eles tinham certeza que seria ele. A próxima vítima foi Pamela Clark, de 42 anos, e Amber, sua filha adolescente. Elas foram brutalmente assassinadas em sua casa. As duas foram esfaqueadas ao menos 11 vezes no centro do peito. Pamela foi encontrada nua, com uma faca apontando em direção à sua cabeça. Ela estava em uma posição muito parecida com as outras vítimas. Já o corpo de Amber estava no quarto, também seminua e com perfurações ao redor dos seios. A polícia coletou todas as evidências do crime, mas infelizmente ainda não tinham a prova que precisava para prender Cleophas, porque eles não tinham a amostra de sangue dele. A polícia também notou dessa vez que o assassino, ou Cleophas, ele teria roubado dinheiro e também um anel do casamento de Pamela. A polícia informou que nenhuma das duas foram abusadas sexualmente. A população de San Diego estava praticamente em pânico e uma força-tarefa envolvendo 34 investigadores finalmente foi formada. Enquanto os assassinatos com a mesma características pareciam ter cessado, vários casos de apartamentos que teriam sido invadidos foram reportados à polícia. Em algumas ocasiões, as testemunhas também viram o criminoso e, pelas descrições das testemunhas, ele era praticamente a mesma característica de Cleophas. Um homem negro, forte, média estatura. Então a polícia pensou que Cleophas, ele parou de matar, mas ele estava assaltando os apartamentos. Testemunhas também relataram que o criminoso dirigia um carro velho, azulado, cinzento, com um escapamento bem barulhento. Isso foi muito importante porque um funcionário de uma academia chamada Family Fitness Center avisou a polícia que um de seus membros teria um carro com as mesmas características. Então a polícia ficou em alerta e estava buscando informações. Eles receberam mais de 400 ligações, mas infelizmente essas ligações e denúncias não levaram até Cleophas. Finalmente, no dia 4 de fevereiro de 1991, um funcionário da mesma academia, da Family Fitness Center, ligou para a polícia dizendo que um Chevy Cavalier das mesmas características tinha acabado de estacionar em frente à academia. Os investigadores chegaram 15 minutos depois e dentro do carro lá estava ele, Cleophas Prince Jr., sentado tranquilamente dentro de seu carro. A polícia vasculhou o carro e encontrou um par de luvas, 2 facas de cortar carne e uma faca grande de cozinha.
A polícia o prendeu para interrogá-lo, mas mais uma vez não havia nada de concreto para prendê-lo. O único progresso dessa vez foi que finalmente amostras de sangue e impressões digitais foram finalmente coletadas. Ele então foi liberado pela polícia por falta de provas e imediatamente se dirigiu à sua cidade natal, no Alabama. As autoridades estavam de olho nele. Enquanto isso, as amostras coletadas de Cleophas foram mandadas para análise e para serem comparadas também com as análises que foram coletadas nas cenas dos crimes. 3 semanas depois, a polícia recebeu a confirmação. 3 semanas depois, a polícia recebeu a confirmação de que o sêmen encontrado na cena do crime da segunda vítima coincidiu com a de Cleophas Prince. A polícia também conseguiu rastrear os apartamentos que Cleophas estava vivendo nos últimos meses, e todos eles eram praticamente vizinhos das vítimas. Eles localizaram então o último apartamento que ele morava e conseguiram um mandado de busca e apreensão e encontraram lá o anel de opala que tinha sido roubado da vítima, chamado Holy Tar. Outras evidências como o tênis Air Jordan e outro anel que foi roubado da vítima Elissa Keller também foram encontrados. Cleophas Prince foi preso em Birmingham, na sua cidade natal, mas porque ele tinha assaltado uma casa. Ele acabou pagando uma fiança e foi liberado, mas no dia seguinte o chefe de polícia de Birmingham, quando descobriu que Cleophas era o cara que eles estavam procurando, ele o convenceu a apresentar-se de novo à polícia para assinar alguns papéis. Então ele chegou à delegacia com seus pais e finalmente foi preso e imediatamente extraditado para San Diego. O Cleophas, ele escolhia as vítimas, ele as seguia, ficava as observando por semanas e ele escolhia a hora certa de atacar, sempre quando elas estavam em um momento vulnerável, sozinhas. Todas elas eram mulheres brancas de cabelos pretos e todas elas eram consideradas fisicamente em forma. Cleophas negou os crimes e disse que nunca seria capaz de fazer isso, mas para seus amigos, ele fantasiava e dizia que ele estava ficando com as vítimas. Por exemplo, quando ele matou a mãe e a filha dentro da casa delas, ele teria dito a seus amigos que ele estava ficando com a mãe e a filha e mantendo relações sexuais com a mãe e a filha. Cleophas foi condenado à morte no dia 13 de julho de 1993, por homicídio das 6 vítimas e também por abuso sexual de uma delas. A sua sentença foi morte por injeção letal, mas devido a vários recursos executados pela defesa de Cleophas, ele ainda está vivo, esperando a sua execução. Quase 28 anos passaram e esse monstro está lá, no corredor da morte. A população americana não o esqueceu. Está ansiosa para que o dia de sua morte finalmente chegue. Eu fico por aqui, espero que você tenha curtido essa história. Se você gostou do vídeo e achar que eu mereço um like, deixa aí seu like. Também compartilhe com os amigos se você puder e se inscreva no canal porque isso também ajuda. E esqueci de falar, comentários também ajudam o vídeo a ser divulgado para outras pessoas. Muito obrigado por ficar até o fim, te vejo no próximo vídeo.